Oi, oi, pessoal! Olha só quem apareceu por aqui depois do nascimento do baby Davi. Davi nasceu! Está na data da gravação desse vídeo de hoje. Davi está com 20 dias. É claro que eu queria ter vindo aqui antes, ter feito esse vídeo antes, para ir falando com vocês sobre a nossa rotina, adaptação, mas por motivos de adaptação, justamente, com o recém-nascido em casa, eu não consegui, claro, mas eu quero dividir com vocês agora como tem sido, né, esses primeiros dias, como tem sido a nossa nova realidade agora como mãe e pai de dois, né, para quem tá chegando agora. Nós já temos o Lucas, de 3 anos e meio, e agora o Davi, com 20 dias de nascido. E tá tudo diferente mesmo, inclusive o formato desse vídeo aqui, eu vim num cantinho, o Davi tá fazendo uma sonequinha agora no carrinho, em outro lugar da casa, eu vim num cantinho que eu consigo falar pra tentar não acordar ele. Davi nasceu no dia 12 de setembro e desde que ele chegou, né, em casa, a gente chegou do hospital, tem sido uma realidade diferente mesmo, uma rotina nova. A gente tem conversado bastante pelas outras redes sociais, onde eu tenho conseguido dividir mais com vocês, lá pelo Instagram, enfim, dividir mais com vocês, assim, da rotina mesmo, né? E um dos pontos que eu tenho conversado com vocês é que tem sido bem diferente agora a nossa experiência de adaptação, a nossa experiência de maternidade, de paternidade, agora com o Davi, né, agora a nossa segunda experiência, do que foi a nossa primeira experiência lá com o Lucas, né, porque, pelo menos pra nós, assim, esse ponto de ser a segunda vez, né, a segunda experiência, tem tido um impacto bastante positivo, sabe, na nossa adaptação, na forma como a gente lida com os desafios, com a demanda do recém-nascido, porque na primeira vez, por mais que a gente soubesse o que esperar, soubesse que o recém-nascido demanda bastante mesmo, chora bastante mesmo, que ele desperta à noite mesmo e que ele precisa disso, né, que ele precisa despertar à noite, que ele precisa mamar bastante, que ele precisa bastante de colo e que vai ter a privação de sono, que vai ter o sono picado. Mas por mais que a gente já saiba disso na teoria, eu acho que a primeira vez, pelo menos pra nós aqui, e eu sei que pra muita gente também, o que pega muito é a gente não saber direito se a gente tá fazendo tudo certo, aquela insegurança, e a gente não saber direito quando é exatamente que as coisas vão começar a melhorar, sabe? Então, o fato da gente já ter passado por isso e de certa forma a gente ter visto que passou e algumas coisas passaram até mais rápido do que a gente imaginava, sabe? É como se isso agora trouxesse uma certa segurança a mais pra gente, né? É claro que continua sendo desafiador, é claro que continua sendo um recém-nascido e agora com uma outra criança maior pra gente também lidar com as demandas, né? E dar atenção e se dividir, enfim. Então, é cansativo, é uma carga alta, né? Ainda mais pra quem não tem mesmo uma rede de apoio, né? Aqui, por exemplo, somos mais o Rodolfo e eu mesmo em casa. Então, a gente sente bastante, né? Essa parte do cansaço físico, cansaço mental, a privação de sono, sabe? Mas uma coisa que eu tenho comentado muito, né? E respondido muito é isso, sabe? Que o fato de ser a segunda experiência traz essa noção maior pra gente de que sim, né? Tem data pra mudar, tem data pra acabar, vai passar. E eu sei que, né? Ouvir que vai passar talvez não ajude muito quando a gente tá vivendo ali o desafio, né? A dor no peito ali na hora de amamentar, a gente só quer que acabe logo, que passe agora, porque é difícil mesmo. Às vezes que a gente desperta à noite, a gente só quer voltar a dormir agora, naquela hora, né? A gente não quer muito pensar, que vai passar daqui algumas semanas, que vai melhorar daqui algumas semanas, mas no fundo, ter vivido isso já e ter visto que passa mesmo, sabe? Tem trazido uma certa tranquilidade a mais pra gente, e isso tem sido muito bom pra passar essa tranquilidade pro Davi também, pro bebê também, porque as emoções criam uma atmosfera, né, na casa. As emoções são contagiosas, né? Quando a gente convive perto de pessoas que estão mais agitadas, a gente tende a ficar mais agitado também. Quando a gente convive com pessoas mais tranquilas, mais calmas, a gente tende a ficar mais tranquilo, mais calmo também. Exatamente por isso, porque os nossos neurônios, eles espelham as emoções das outras pessoas, e com o bebezinho é exatamente assim, é até mais assim, né? Principalmente com a mãe ali, com as figuras de apego direto. Então, quando a gente consegue, né, respirar, a gente consegue tranquilizar mais o bebê e passar uma certa tranquilidade maior pra ele também. Então, de uma forma geral, as coisas têm sido, digamos que, melhores do que a gente esperava. Enquanto eu converso com vocês, eu vou deixando aí algumas imagens, né, algumas cenas da nossa rotina com o Davi nesses dias. Uma das coisas que pegou, assim, um pouco nos primeiros dias foi a questão da amamentação, né? Eu sempre falo pra vocês o quanto é importante isso, a gente se preparar pra amamentação, no sentido de se informar mesmo, né? De entender sobre posicionamento do bebê, sobre a pega do bebê, sobre a descida do leite,
leite. São tantas coisas que a gente pode estudar, se preparar, pedir ajuda, né? Consultorias de amamentação, bancos de leite. Inclusive, eu vou deixar essas informações na descrição de onde vocês podem se informar e pedir ajuda em relação à amamentação. Isso é muito importante. Então, logo nos primeiros dias, assim, um pouquinho que eu vacilei com essa questão da pega correta, né? Da boquinha do bebê, o meu peito machucou bem, assim, eu senti muita dor. Eu fiquei alguns dias ali amamentando com bastante dor e isso não tá certo, né? Não é bom, não tem que ser assim. Então, a gente ajustou a pega, ajustou a mamada, o posicionamento do Davi, olhou, né, certinho pra esse aspecto e corrigiu esse aspecto. E logo meu peito cicatrizou e as coisas entraram no eixo aí em relação à amamentação também. Mas, de novo, né, quando a gente tá vivendo ali, é bem difícil mesmo, é sofrido, é doído, é desafiador. E a gente tem que lembrar que corrigindo vai passar, que a gente tem que fazer alguma coisa pra melhorar também, pra passar. A gente não pode só ficar sofrendo ali sozinha sem pedir ajuda, né? E aí a gente ajustou essa parte. Graças a Deus, as coisas melhoraram em relação à amamentação. Agora tá fluindo bem, o Davi tá mamando bem. Ele mamou muito bem já no hospital, né, com a ajuda das enfermeiras. E aí foi em casa mesmo, como eu falei, que eu dei uma vacilada com essa questão de observar bem a pega, o posicionamento correto do Davi. Mas corrigindo tudo, se acertou e agora a amamentação tem fluído bem. Eu quero ir fazendo vídeos mais específicos com vocês, né, em relação à amamentação. Depois em relação à adaptação do Lucas, né, os irmãozinhos aqui. Eu tenho dividido com vocês também esse aspecto, né, que o Lucas tá muito feliz, muito empolgado, muito parceiro do irmãozinho, né, ele tá curtindo muito essa fase, ele tá gostando muito de ser o irmão mais velho, ele tá muito carinhoso, o que não significa que as emoções dele não estejam mais intensas, que o comportamento dele também não tenha tido algumas alterações, né, o que é comum de acontecer. Já tem um vídeo onde a gente conversou a respeito disso, eu vou deixar na descrição pra vocês aí também, a respeito de preparar o irmão mais velho pra chegada de uma criança mais nova, de um novo bebê aí na família. Então é esperado que as emoções, o comportamento da criança mudem, assim como o nosso comportamento, como as nossas emoções, porque é uma mudança grande na vida da criança, na vida da família como um todo. Mas nesse aspecto, assim, em relação ao Lucas, né, com o Davi, tem sido muito gostoso de acompanhar, de conversar com ele em relação à chegada do irmãozinho, né, ele tem participado bastante, ele pede pra participar do banho, da troca de fralda, ele quer ajudar até a colocar o Davi pra amamentar, pra mamar, ele quer estar muito junto, muito presente em tudo. Ao mesmo tempo, a gente notou que ele tem ficado mais apegado com a gente, com as figuras de apego dele, até com a professora da escola, né? Ele tem ficado mais carinhoso, mais emotivo, mais apegado. De novo, eu vou ainda me aprofundar melhor nesse assunto em um outro vídeo pra vocês também. Uma das coisas que faz muita diferença aqui é que o Rodolfo, ele é, como eu sempre falo, o meu braço direito, meu braço esquerdo, né? Ele é muito presente, muito consciente. Os banhos, por exemplo, né, tanto do Lucas quanto do Davi, são essencialmente o momento do papai com eles ali. O que é muito legal também, é muito importante essa troca do bebezinho, é muito importante esse momento do banho no chuveiro. Eu falo disso, eu quero fazer um vídeo também só sobre isso, né, sobre o banho no chuveiro com o bebê, o quanto que esse momento é um momento de troca sensorial e de vínculo do bebê com a gente, porque é um momento de estimulação multissensorial mesmo, que reproduz as sensações que o bebê vivia dentro do útero ali, né, a esterogestação. Então, o barulhinho do chuveiro imita o barulho do útero, a água quentinha, a troca, o contato pele a pele. Então, esse com certeza é um dos momentos mais importantes, assim, né, mais especiais do dia. É um momento em que o bebê relaxa mais, tem essa estimulação desse vínculo, essa estimulação sensorial. Então, é um momento muito importante do nosso dia. A gente acoplou aqui, como vocês estão vendo aqui atrás, ó, um bercinho à nossa cama aqui. Então, a gente tá dormindo todo mundo junto, todo mundo grudadinho aqui, cama compartilhada mesmo, bercinho acoplado ao nosso. Isso foi uma das coisas que, assim, fez 80% de diferença já em relação à nossa primeira experiência com o Lucas, né? Apesar da gente ter feito a cama compartilhada com o Lucas, a gente não fez desde o início. No início, o Lucas ficava num bercinho, então a gente tinha que levantar, né? Pegar ele à noite, cada vez que ele despertava, que ele queria mamar, a gente levantava. Na verdade, o Rodolfo levantava pra pegar, colocava no peito, eu sentava, amamentava. Depois o Rodolfo pegava, levava pro berço de volta, e às vezes ele não queria ficar no berço, ele queria voltar pro colo, ele queria dormir juntinho. E a gente ficava naquilo, a gente tentava fazer ele dormir no berço, ficar quietinho no berço, né? Nem sempre a coisa funcionava muito bem, a gente ficava muito mais tempo acordado ali, tentando fazer ele dormir. Depois do segundo mês, a gente começou a fazer cama compartilhada mesmo com o Lucas, que foi quando eu comecei a descansar de fato. Nós dois, né? Eu e o Rodolfo começamos a descansar de fato ali, então foi uma experiência que a gente trouxe já pra agora, a segunda experiência com o Davi. A gente já sabia que desde o início a gente não ia ficar tentando fazer
fazer isso, a gente já ia colocar ele pra dormir juntinho da gente, então a gente teve a ideia de colocar o bercinho acoplado aqui à nossa cama, né? Então pra nós, pra nossa família, pra nossa experiência, foi algo que fez total diferença. A gente tem dormido bem melhor, já desde o início, já desde os primeiros dias, as primeiras semanas com o Davi aqui, então isso tem ajudado muito a gente também, de não ter que ficar levantando mesmo, né? Pegando o bebê, colocando o bebê de volta ali no berço. Isso do bercinho acoplado que tem ajudado muito, e claro que o Lucas quis participar desse momento também, quis ficar juntinho desse momento também, tá tudo bem, tá tudo certo. E é claro, de novo, não são só flores, né? É cansativo a gente ter que acordar algumas vezes à noite ali, quando a gente tá no melhor soninho, o bebê acorda, pede pra mamar, aí às vezes o Lucas acorda também, e o sono picado, né, deixa a gente com olheiras, deixa a gente cansado, sim, no outro dia a gente tá bem cansado, sim, mas já tem ajudado, como eu falei, assim, uns 80% o fato da gente ter colocado já desde o início o Davi juntinho pra dormir com a gente aqui. O que mais? O Rodolfo, ele ficou de férias, né, do trabalho presencial dele aqui. Nesses primeiros 20 dias, ele acabou de voltar pro escritório. Então, agora a gente vai viver uma nova adaptação também, né, dessa rotina. Eu mais com os meninos aqui, né, na maior parte do dia. De manhã, o Lucas tem ido pra escola. Ele ficou na primeira semana de nascimento do Davi aqui em casa também com a gente. Depois, na segunda semana, ele já voltou pra escolinha. Então, na parte da manhã, ele fica na escola. Na parte da tarde, ele volta pra casa, fica com a gente. Então, vamos viver essa nova adaptação aqui também. E esse vídeo é pra aparecer aqui, pra dizer pra vocês que estamos bem, que estamos nos adaptando. Mas se vocês quiserem saber mais alguma coisa específica, assim, da nossa rotina, se vocês tiverem dúvidas, quiserem trocar mais alguma figurinha, alguma experiência, vai falando aí pra mim, a gente vai conversando. Davi acabou de acordar, justo no finalzinho do vídeo, e eu quero ir dividindo com vocês, sim, mais dessa experiência, dessa adaptação, trocando as reflexões, os aprendizados, tudo que a gente puder trocar e crescer juntas e juntos por aqui, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus, obrigada por estarem aqui, por acompanharem a gente, por estarem junto com a nossa família. Um mega beijo e até o próximo vídeo, tchau!